O que foi o desastre de Chernobyl? Pior acidente nuclear da história. O caso completa 38 anos. A região ficou inabitável após liberação de 400 vezes mais material radioativo do que a bomba atômica de Hiroshima. Venha com a gente conhecer melhor esse lugar, e sejam bem-vindos ao universo fantástico. Há 38 anos, em 26 de abril de 1986, o reator número 4 da central nuclear de Chernobyl, na então União Soviética, sofreu um colapso catastrófico. O governo evacuou milhares de pessoas da área, e a zona de exclusão de 30 quilômetros em torno da usina permanecerá inabitável durante décadas. Foi o pior desastre nuclear da história, liberando 400 vezes mais material radioativo do que a bomba atômica de Hiroshima. Cerca de 50 mortes são diretamente atribuídas ao desastre. Desde então, inúmeras outras morreram devido à radiação, de acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica e a Organização Mundial de Saúde. O desastre enviou uma nuvem de precipitação radioativa sobre centenas de milhares de quilômetros quadrados, em uma área que inclui territórios da Ucrânia, Rússia e Belarus. Quase 8,4 milhões de pessoas em Belarus, Rússia e Ucrânia foram expostas à radiação, segundo a ONU. Alguns estudos relacionam cerca de 1.800 casos infantis de câncer de tireoide ao acidente de Chernobyl. O que causou o acidente de Chernobyl? O acidente nuclear de Chernobyl foi causado por um infeliz conjunto de erros humanos e falhas na concepção do reator. Uma reação em cadeia incontrolável dentro do reator causou um aumento acentuado na temperatura, que resultou na fusão das barras de combustível, uma explosão de vapor e um incêndio. As barras de combustível derretidas se acumularam temporariamente no fundo da câmara do reator antes de irem para os níveis mais profundos da usina. O material fundido do reator resultante do acidente é chamado de cório, sendo possivelmente a substância mais perigosa da Terra. Ficar exposto ao cório pode matar em minutos, devido à radiação. Além disso, ele é extremamente quente e gera seu próprio calor a partir da radioatividade. É muito difícil de esfriar. O cório em Chernobyl atingiu 2.600 graus Celsius, quase 2 vezes mais quente que a temperatura da superfície de um ônibus espacial durante a reentrada na atmosfera, ou metade da temperatura na superfície do Sol. Para efeito de comparação, a temperatura da lava natural dos vulcões varia de 500 a 1.000 graus Celsius. Assim, ele é tão quente que consome tudo em seu caminho. Pode dissolver aço, areia e concreto, e transforma a água em vapor radioativo, quase instantaneamente. Em Chernobyl, estima-se que foram geradas 1.500 toneladas de cório, fluindo como lava e abrindo caminho através de metros de concreto no porão da usina. Uma segunda explosão, ainda mais devastadora, só foi evitada bombeando a água usada para extinguir o incêndio dos níveis do subsolo. No final das contas, o cório incorporou materiais de construção estranhos, em quantidade suficiente para não gerar calor. Suficiente para manter seu estado líquido, e solidificou-se em um caroço que se parece com a pata de um elefante. Atualmente, o material em Chernobyl é conhecido como pé de elefante. Em 8 de dezembro de 2016, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou uma resolução que designa o dia 26 de abril como Dia Internacional da Memória da Catástrofe de Chernobyl. Na sua resolução, a Assembleia Geral reconheceu que, mesmo décadas depois, as consequências a longo prazo persistem e as comunidades e territórios afetados continuam a ter exigências em relação a este problema.